Olá, internautas. Retornamos hoje falando sobre a repatriação de recursos, ou melhor, a regularização dos recursos daqueles que têm aplicações, imóveis no exterior. Está avançando em ritmo bastante acelerado essa troca automática de informações entre os países. Esse movimento global iniciou principalmente com os Estados Unidos e também os países da OCDE, e ganha muita força cada vez mais, exatamente com a preocupação de valores ilícitos para compra de armamento, para terrorismo e etc. Né? E estamos conversando, como fizemos no primeiro bloco, com a Valdirene, que é especialista e é do escritório da Braga e Moreno Consultores Advogados. Valdirene, tem algumas questões aqui de internautas e são as seguintes, se você me permite. O que essas pessoas têm a ganhar? Eu acredito que ela está perguntando, a Angélica, o que elas têm a ganhar em regularizar esse recurso que está lá fora? Bom, Roberto, acho que primeiro a tranquilidade, né? A tranquilidade de ter seus bens regularizados, né? Diante dessa troca de informações, a potencial possibilidade da pessoa incorrer em crimes, como eu coloquei, não é só a questão tributária que está envolvida, mas a tranquilidade de ter os seus ativos regularizados. Esse é um primeiro ponto que a gente não pode, obviamente, descartar. O segundo ponto é que, com essa transparência global, essa tendência de troca de informações, você colocou bem a questão da OCDE, o Brasil participou de uma convenção multilateral aí, de troca de informações multilaterais entre os países do G20 e outros da União Europeia, e essa convenção foi internalizada no Brasil esse ano. Então, já é uma realidade que isso vai acontecer, já está acontecendo. O próprio Estados Unidos, a questão do FATCA, já tem disponibilizado algumas informações para o Brasil. Então, é inevitável. Então, ainda que a pessoa não regularize, o contribuinte não regularize, vai ficar muito difícil de ele movimentar esses recursos daqui para frente. Então, esse é um ponto a ser considerado. Então, se você tem esse bem, se você quer vendê-lo, partindo da premissa que haverá essa troca de informação, esses cruzamentos, a movimentação desses ativos não declarados vai ficar cada vez mais exposta, né? Então, a vantagem é essa. Eu acho que é o principal ponto. E também, como eu disse, repito, a anistia dos crimes. Eu acho que isso é o grande fator positivo da norma. Tem uma outra pergunta da Katrina. Na verdade, você já respondeu quando disse o que tem a ganhar com a legislação, né? Mas ela pergunta ao contrário, tem alguma coisa a perder? Tem também um movimento, né? Até um movimento que tem ali o seu objetivo, eu acho que a gente também não pode desconsiderar, né? De achar que essa lei ela vai vir a prejudicar os contribuintes que fizerem a declaração. Né? Seja por conta das inseguranças envolvidas, seja por conta das questões ainda que estão meio duvidosas, né? Ou ainda que não sejam duvidosas, que vão significar um pagamento a maior, né, do que se espera. Realmente, eu não vou negar, eu acho que tem alguns pontos que eu acho que a norma precisa ser melhorada. O projeto de lei que eu comentei, existe um projeto de lei, uma sugestão de melhoria, o que, apesar do ministro ter dado declarações de que não iria mudar, eu acho que isso tem que ser revisto com atenção, com calma, porque pode também significar um aumento da arrecadação, atingir no mínimo esses 21 milhões. Mas, como eu vinha dizendo, tem uma linha de raciocínio dizendo que não é vantagem fazer a regularização, colocando em conta principalmente essas questões duvidosas. Tá? Eu acho que, se a gente for pôr na balança, eu repito, eu acho que é mais positivo do que negativo, Roberto. Eu acho que o contribuinte que tiver feito a sua declaração, ainda que existam essas dúvidas, isso são questões que a gente ainda vai ter que resolver como fazer, ainda assim, o contribuinte que fez a declaração está melhor do que o que não fez. Isso
é uma constatação, até para fins penais, né? Você coloca ali o contribuinte de boa-fé, que tem a intenção de regularizar, daquele que sequer se preocupou com a declaração. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado. Eu acho que cada caso é um caso. Tem casos que é mais tranquilo, a repatriação, por conta da situação do bem. Tem casos que há essas complicações, mas eu acho que, na balança, de uma forma geral, eu vejo como positiva a lei de regularização. Valdirene, tem uma questão do Paulo Augusto. Você já respondeu, mas de qualquer forma seria interessante reforçar. Ele diz o seguinte: os contribuintes que aderirem ao programa terão anistia de alguns crimes, como os de lavagem de dinheiro, falsificação, evasão de divisas e sonegação fiscal. É isso mesmo? Na verdade, são 6 tipos, basicamente, né? São crimes relacionados a essa não declaração. Uma vez que o contribuinte deixou de declarar esses ativos, deixou de declarar esses imóveis, esses recursos, há crimes relacionados. Então, a gente tem aí desde a lavagem de dinheiro, que é o crime talvez mais complexo, né, com a multa, com a pena, maior. A gente tem aí falsificação. A gente tem aí crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal, evasão de divisas, não é? Que é você fazer a operação de câmbio fora dos meios legais. Então, são crimes relacionados a tudo que envolve essa não declaração. Você comentou há pouco, né, que o ministro Henrique Meirelles ele foi pressionado para que houvesse mudança na legislação. Você também comentou que parte dessas mudanças estão sendo ou vão ser discutidas no Congresso. De qualquer forma, nós temos um prazo curto aí, né? É possível prorrogar? Porque você falou que outubro é o deadline para o recolhimento. Você está sentindo que pode prorrogar isso? Olha, eu trabalharia com o que a gente tem hoje, né? A gente tem a norma posta, bem ou mal nós temos a regularização, nós temos o formulário, a Receita Federal disponibilizou perguntas e respostas com algumas questões que, infelizmente, desagradaram alguns contribuintes, porque implica em pagar a maior. A Procuradoria da Fazenda Nacional também colocou aí o seu ponto de vista, e a gente tem, paralelamente, uma sugestão de melhoria na norma, que teria que ser feita por medida provisória, ainda esse ano, né, por conta do prazo, né, até para não passar por todo o trâmite legislativo. Então, aí tem um trabalho forte que deve estar sendo feito. E tem uma ação direta de inconstitucionalidade também, que eu acabei não comentando, que está no Supremo. Mas vamos trabalhar com o que existe, com o que nós temos. E já é suficiente. Eu acho que os contribuintes que estão nessa situação, eu vejo quase que uma obrigação ele olhar para dentro, olhar para as suas operações, olhar para a sua atividade, olhar para a lista disposta na lei e fazer uma reflexão. Uma reflexão do que, quanto eu teria que pagar, o que está envolvido, quais são meus questionamentos. E eu falo isso, você bem colocou num ponto importante, a questão do prazo. A gente pode imaginar que o prazo é 31 de outubro e começar a fazer tudo no dia 30, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. A repatriação ela envolve uma série de burocracias, Roberto, que vão desde o preenchimento dessa declaração, que tem que ser cuidadosamente feito. O sistema ele não permite que você salve, tem algumas questões técnicas, até no próprio download do sistema, né, em relação à declaração que foi disponibilizada aos contribuintes. E também tem questões que envolvem bancos, né, porque acima de determinado valor, de 100 mil reais, o contribuinte ele tem que envolver um banco aqui no Brasil. E essa troca de informação entre bancos também não é tranquila. Alguns bancos estão exigindo alguns documentos, algumas questões, complicando esse trâmite. E outra coisa também, o contribuinte também tem que ter toda a documentação que comprove o que ele declarou, né? A princípio, você não é exigido no ato
regularização, no ato de você enviar essa declaração e efetuar o pagamento, qualquer documentação. Mas a própria lei pressupõe não, ela coloca como obrigação de manter documentação. Então, é óbvio que em algumas questões é difícil a gente ter essa documentação, mas o mínimo, né? Então, você tem que preparar esse dossiê, você tem que analisar suas operações, você tem que olhar as questões penais. Um ponto importante também é envolver profissionais capacitados, né? Não achar que há uma norma simples, apesar da declaração ser aparentemente simples, ela implica em uma declaração de crime. No fim das contas, é isso, né? Então, ela tem que ser muito bem avaliada, muito bem considerada. Os números que o contribuinte vai colocar vão ter que bater com o que a instituição financeira também vai comunicar. A gente não pode esquecer que as instituições financeiras, grandes envolvidas nesse movimento de regularização, hoje tem o e-financeira, né? Onde ela deve colocar todas as suas operações. Então, se aquele contribuinte coloca um valor que não bate com a instituição financeira por algum motivo, já entra ali na malha fina. Então, são detalhes que merecem ser vistos com calma. Então, eu acho que é importante que os contribuintes se apressem, né? Aqueles que ainda não o fizeram. Tem uma outra questão da internauta Catarina. Esse programa é mais do que uma campanha do tipo Limpe Seu Nome ou uma mera adesão a um movimento ético global? Seriam as duas coisas, Roberto. Eu acho que de fato, um movimento mundial. As convenções internacionais de que o Brasil faz parte, o mundo todo aí se expondo aí por questões, até a questão da corrupção, né? O Brasil mesmo bastante exposto com esses escândalos que têm ocorrido. Então, eu acho que é um pouco disso, sim. Mas, óbvio que por trás disso também tem uma intenção arrecadatória, né? O governo não, por acaso, fez isso já no início do ano. Infelizmente, as expectativas não estão sendo atingidas, mas também tem o seu fundo arrecadatório. Isso a gente não pode negar. Você estava comentando, a gente estava conversando no intervalo, outros países têm legislações semelhantes. Você estava citando o caso da Itália. Eu pergunto o seguinte, nos outros países, esse 15% de imposto de renda e 15% de multa é mais ou menos nesse nível ou tem diferença? Não, em alguns países esse percentual foi menor. E até uma percepção de alguns contribuintes nesse sentido de entenderem que podia ser melhor facilitado. Como também há outros que a alíquota foi maior, né? Mas é o que temos, a lei está posta, Roberto. Eu acho que é um movimento mundial. Alguns países até prorrogaram o prazo, deram mais de uma chance aos contribuintes. Esse projeto de lei também tem a intenção de prorrogar até o final do ano. Não sei até que ponto a gente pode considerar isso. Mas, assim, eu não acredito que vá ocorrer exatamente a redução. Eu acho que no estágio em que anda os nossos cofres e tudo mais, a realidade brasileira acho que não chega a isso. Eu, particularmente, usando os exemplos dos outros países e vivenciando essas questões como a gente vivencia na vida prática, profissional, eu acho que o governo podia dar uma trégua e facilitar um pouco mais a questão da base de cálculo, que é a questão daquela data de corte, como tratar os ativos consumidos até 31/12. Eu acho que, e também a questão de qual período eu tenho que considerar até os últimos 5 anos, e se isso também abarca as anistias em relação às questões penais. Mas, sobretudo, essa questão da base, aí é um feeling de quem está atuando com alguns clientes. Acho que talvez outros profissionais tenham outro feeling, né? Mas eu acho que essa questão da base pode significar muita diferença em relação à regularização. Eu percebo que há, naqueles contribuintes de boa-fé, uma intenção
Até talvez motivado por esses escândalos, por essas exposições de empresários, de pessoas físicas, de regularizar. Há uma intenção, eu percebo isso. Há um movimento. Mas aí o governo, com o intuito de arrecadar mais, ele pode dar um tiro no pé, vamos dizer assim, né? E enquanto que se ele facilitar algumas situações, ele pode arrecadar mais. Eu vejo dessa forma. Né? Valdirene, olha, nós já chegamos no final do programa, então eu pediria para você fazer as considerações finais. Roberto, foi um prazer estar aqui com vocês da ANEFAC. Eu espero ter aí esclarecido as dúvidas dos internautas. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que levar dessa lei é que, como eu disse, ela já está posta, ela já está aí, ela já tem um caminho aí traçado. A intenção, a ideia de repatriar, a intenção da lei é incentivar os contribuintes, né, que têm origem lícita de seus recursos a saírem dessa, vamos dizer, marginalidade. Vamos tratar dessa forma. É pensar que a norma, se a gente olhar a ideia da norma, né, e partir dela, né, desconsiderando a parte negativa, mas é separar o joio do trigo. Vamos dizer assim, aqueles contribuintes que têm a sua origem lícita, mas por algum motivo não declararam, e que podem aí não ser prejudicados por essa troca de informação. E essa tendência mundial de caçar, de ir atrás do caminho desse dinheiro ilícito, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas olha, eu acho que não vai funcionar, eu acho que vai demorar. Pode sim, realmente pode demorar, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que isso deve ser ponderado para esses contribuintes. E eu quero aproveitar também, eu acho que você vai colocar, eu estou ajudando aí a ANEFAC, num trabalho de divulgação, de ajuda, né, aos nossos associados, com palestras em relação a isso. Eu fico à disposição dos nossos associados para isso. Ok. A ANEFAC agradece bastante a Valdirene Lopes Fraiani, do escritório Braga e Moreno Consultores Advogados. Lembrando o que a Valdirene comentou há pouco, no site da ANEFAC, www.anefac.com.br, teremos nos próximos dias o aviso, datas, locais do roadshow tratando desse assunto que é tremendamente importante e agora é o momento de ser tratado. Então, a vocês, internautas, Valdirene, mais uma vez obrigado, um grande abraço.